Fala rapaziada, eu sou o Eric do News do Fute e hoje vamos resenhar um pouquinho sobre essa rodada de Premier League, Manchester City contra Chelsea no Etihad Stadium. Nada melhor do que começar falando sobre as escalações dos times. O Manchester City entrou em campo com Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri voltando de lesão, voltando ao time titular, Bernardo Silva com a faixa de capitão, Sherk, Reinders e Phil Foden e Haaland fechando o time. Já o Chelsea veio no seu time titular com Jorgensen no gol, Antimpong na lateral direita, Chalobah, Badiashile e Malo Gusto fechando a linha de zaga, Reece James e Enzo Fernandes, Estevão, Cole Palmer, Pedro Neto e para fechar o time, João Pedro. Estevão começando de titular nesse time do Chelsea, o que não acontecia tanto com o Enzo Maresca, que foi demitido há 4 dias atrás. O Chelsea que estava com o técnico interino, né, fazendo sua primeira partida como técnico profissional, e os primeiros 10 minutos da partida foram muito bem divididos, o City com um pouco mais de superioridade, essa superioridade que se prevaleceu pro resto do primeiro tempo, mas a primeira grande chance do jogo mesmo foi a do Chelsea, essa daí do Estevão, a jogada, acho que foi do Pedro Neto pela ponta, jogou para dentro da área, o Estevão bate bloqueado, e foi a grande participação do Estevão no jogo, muito apagado, o Chelsea todo muito mal, né, o time errando muito passe. O time parecia que nunca tinha treinado a saída de bola na vida, não conseguia sair. O Manchester City, com a sua pressão mais alta, né, mais forte, conseguiu conter a saída de bola, quase todas as saídas de bola do Chelsea. A única parte boa do Chelsea, eu acho, do primeiro tempo, que é legal ressaltar, foram alguns gatilhos de pressão. Eu reparei muito isso, principalmente nos primeiros 10 minutos. O Chelsea roubou 2 bolas no campo de ataque que poderiam ter gerado chances perigosas, com gatilhos de pressão muito, muito bem feitos pelos atacantes da equipe do Chelsea. E além de ser a única chance do Estevão no jogo, foi a única chance do Chelsea no primeiro tempo, né? O Manchester City se aproveitou desses erros de passe, desses erros de saída de bola da equipe do Chelsea e começou a pressionar, empilhar chances perdidas atrás, chances perdidas. Agora vai passar a do Phil Foden, que veio de um lançamento, acho que do Gvardiol lá de trás. E algo que eu queria comentar sobre, o time do Manchester City é muito versátil, né? O Pep Guardiola vem se transformando do ano passado para cá e tá vendo outras possibilidades. Hoje o Manchester City jogou muito com lançamentos. Nunca vi um jogo do Manchester City com tantos lançamentos assim. E o Chelsea completamente perdido em campo, né? Agora passando para vocês, a primeira chance do Haaland, né, veio conduzindo, costurando de trás, e fez uma batida bloqueada ali, o goleiro Jorgensen, não sei falar o nome dele, gente, perdão, fez a defesa e logo após ele colocou uma bola na trave, absurdo, um chute perfeito que, por isso aqui não entrou, um chute muito bem feito do Haaland. E finalmente, em mais um erro de saída de jogo, o Chelsea entrega a bola e o Manchester City chega ao gol com o Reinders, uma jogada. O Reinders faz um drible bonito ali, pisando na bola, driblinho de futsal, jogada bonita. E são 3 gols nos últimos 4 jogos, né? O Reinders vem vivendo uma boa fase, um jogador que se deu muito bem na mão do Guardiola, né? E falando um pouco além do gol, mais sobre o primeiro tempo, eu queria ressaltar o meio-campo, né, a força do meio campo do Manchester City, mas principalmente 3 jogadores, né, além do Rodri, que voltou de lesão, que é um jogador excepcional em sua boa forma, Foden, Sherk e Bernardo Silva. Que qualidade técnica tem o Manchester City do meio para frente. São jogadores que prendem a bola, que tem muita qualidade, cara. O Bernardo Silva prende a bola que ninguém consegue roubar. Cara, jogadores assim que são espetaculares. O Sherk nem se fala, viraliza um monte de vídeo dele de batida na bola e isso se vê em campo, né? É muito bonito de ver esses 3 jogarem, né? E como eu vinha falando, o Rodri voltando de lesão, né? Da lesão do joelho, teve outras lesões musculares, né? Que são comuns após uma lesão grave como foi a dele, né? E com isso o meio-campo foi totalmente dominado. O meio-campo do Chelsea estava inexistente na partida. O jogo era todo do Manchester City no primeiro tempo. Quem assistiu o jogo
não via a perspectiva do Chelsea empatar ou mudar o jogo no segundo tempo, porque era um amasso completo do Manchester City na partida. Começa o segundo tempo de jogo e aí sim que as coisas começam a virar, né? Onde veio o ponto-chave da virada de jogo para o Chelsea, né? A saída de Estevão para a entrada de Andrei Santos. O volante revelado no Vasco acertou totalmente o time do Chelsea, né? O time do Chelsea sentiu muita falta do Enzo Fernandes no primeiro tempo, que não estava conseguindo jogar. Com o Andrei entrando em campo, o Enzo Fernandes avançou e começou a jogar pela esquerda, fez essa mudança. E além disso, ele botou o Malo Augusto para a lateral direita e colocou outro lateral esquerdo em campo. E falando sobre o Malo Augusto, eu queria ressaltar a partida dele, né? Foi o melhor jogador do Chelsea no primeiro tempo, defensivamente muito bem. Ofensivamente ele tentava umas escapadas para tentar conseguir ajudar o Chelsea no ataque, só que realmente estava muito mal o Chelsea no primeiro tempo. Inclusive sai dele o passe pro gol do Chelsea no final do jogo, né? Malo Augusto para mim foi o melhor jogador do Chelsea na partida, por conta de ter jogado o jogo inteiro, porque se o André tivesse jogado o jogo inteiro, provavelmente seria ele. Ele entrou, ele mudou o jogo, com 8 minutos dele em campo, os comentaristas já estavam ressaltando a participação dele no jogo, como ele estava valente, buscando, roubando bola, armando o jogo, realmente ele que deu essa virada de chave para o time do Chelsea. No segundo tempo tivemos essa mudança de postura do Chelsea, né? Outro time que entrou em campo, time batalhador, aguerrido e muito mais organizado que o time do primeiro tempo, né? Então já com 46 minutos de jogo, 1 minuto do primeiro tempo, já tem uma escapada do Pedro Neto, um gatilho de pressão da equipe do Chelsea. O João Pedro dá uma enfiada de bola, o Pedro Neto tenta cruzar e é bloqueado, como vocês podem ver aí na foto. E depois de 2 minutos, aos 48, o Pedro Neto perde um gol inacreditável dentro da área, na marca do pênalti. Recebe a bola rolada, bate de esquerda por cima do gol, um gol inacreditável, que poderia ter feito muita falta para o Chelsea. Ali entre os 10 e 15 minutos, o City igualou novamente o jogo, conseguiu ter novamente ações ofensivas. O Chelsea vinha muito bem nesses primeiros 10 minutos, mas ali entre os 10 e os 15 o City voltou para campo, né? Voltou a conseguir chegar ao campo de ataque, e muito por conta de Jeremy Doku, que entrou nesse segundo tempo, né? Também estava vindo de lesão, entrou no jogo contra o Sunderland e entrou hoje de novo, deu uma enfiada de bola espetacular num lance. É um jogador forte, rápido, driblador, que ajudou muito o City a conseguir se recolocar no jogo. O City voltando para o jogo, tirei esse screenshot para mostrar para vocês, né, como as alterações fizeram efeito até mesmo na parte defensiva. Esse que está tirando a bola é o Rato, lateral esquerdo, que entrou no segundo tempo também, junto com o Andrei. E foi um jogador que também entrou bem para ajudar o Chelsea a mudar esse jogo, né? Depois dessa oportunidade do Manchester City no campo de ataque, o Chelsea vem para o ataque com o Dilep, né? Fez um giro bonito, bateu a bola, teve um desvio, o Donnarumma conseguiu agarrar e o Chelsea se colocando novamente, igualando novamente o jogo. Aos 88 também tivemos essa oportunidade perdida pela equipe do Chelsea também. O Cole Palmer furou, absurdo, dentro da área, né? Foram duas grandes chances perdidas pela equipe do Chelsea, que poderia ter saído vitorioso fora de casa, como o Manchester City também. Foi uma grande questão do jogo, as chances perdidas por ambos os times, né? Grandes chances desperdiçadas aos montes, né? Que fez o jogo acabar num empate, né? Como aconteceu. Depois disso, aos 94, tivemos o gol do Enzo Fernandes, né? O argentino voltou a balançar as redes. Depois de 3 chutes, o Malo Augusto fez uma linda jogada, um meia canela, drible de futsal maravilhoso. Botou a bola, cruzou, e o Enzo Fernandes na primeira furou, na segunda chutou em cima do Donnarumma, na terceira não teve jeito, a bola estava em cima da linha, só empurrou e conseguiu empatar esse jogo para o Chelsea. É um jogo que não mudou muita coisa na vida do Chelsea na tabela. Como vocês podem ver, o Chelsea está em 5º lugar com 31 pontos, só se recolocou à frente do Manchester United, porém foi doloroso para os torcedores do Manchester City, esse empate com gosto de derrota, né? Pois foi muito superior no primeiro tempo, teve oportunidades no segundo tempo, mas não conseguiu sair com a vitória dentro de casa. E mais doloroso ainda para o City, porque agora tem uma vantagem de 6 pontos do Arsenal, né? Que tem tudo para se manter assim, sair campeão da Premier League, porém
tá uma briga bem legal entre Aston Villa, Manchester City e Arsenal, né? Tirando esses três, o quarto lugar é o Liverpool, que tá com 34 pontos, o Aston Villa tem 42. Então é uma diferença bem grande dos três primeiros para o resto da tabela. Finalizando a nossa análise, Chelsea 1, Manchester City 1 no Etihad Stadium. Ótimo jogo de se assistir. E se você quiser que eu traga mais conteúdos como esse, análise de jogos, partidas, deixa aí nos comentários. E eu também estava pensando em trazer conteúdo sobre a Copinha. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga. Daqui a pouco estão começando os estaduais, Campeonato Brasileiro. Vai ter muito conteúdo legal para vocês. É isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa seu like. É nóis.